Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, na fé, porque sem fé não se agrada a Deus. E como Ele sempre nos ensina, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo. Assim nós perseveramos, como Ele tem nos falado por estes dias. Os dons que são irrevogáveis, que se opera segundo o amor, de graça recebestes, de graça ofertar, né? Assim, jamais aqueles que perseveram segundo a fé utilizam aquilo que lhe foi concedido de graça por interesse, né? Porque se assim procede, grande é a queda e a ruína, né? Porque a sabedoria do alto, dos céus, ela é válida para prolongar os dias para que vão bens e longos nessa terra e para anunciar a verdade, para que haja salvação de almas. Sábio é aquele que ganha uma alma. Mas a Bíblia diz que aquele que usa essa sabedoria para aquilo que é do mundo, né, é um miserável, né, algumas traduções nos diz que é um desgraçado, né, sem graça, né, porque não se opera segundo a graça, segundo a fé, segundo a piedade como fonte de alegria. E por isso vem a ira do Cordeiro sobre os filhos da desobediência, né? Porque muitas são as ciladas, da qual a Bíblia nos diz: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastai-vos tão rápido da pura devoção de Cristo. Mas como sempre nós anunciamos em espírito e em verdade, ainda existe alguns que não se dobraram o joelho a Baal. Existe alguns que perseveram segundo a sua justiça, segundo a equidade, segundo a fé opera em nós, adicionando as virtudes à nossa fé, e através do exercício constante alcançamos o dom de justiça. Examinamos os espíritos, né? Examinamos as profecias, sabemos das atitudes daqueles que perseveram e daqueles que são enganadores, porque o mesmo Espírito que habita em nós e que nos ensina sobre a palavra, o Espírito de Cristo, que revela a imagem e a glória do Deus vivo, é o mesmo Espírito que sonda o intento da mente e do coração. E nós, está escrito, a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Orai pelos vossos adversários, que galardão tereis somente orando somente por aqueles que vos fazem bem. E assim nós perseveramos dia após dia em oração, em vigilância, meditando na sua palavra de dia e de noite. Porque Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nós depositamos a nossa confiança, e a sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele confiam. Pelo que nada temeremos, né? A Bíblia ele sempre nos ensina: não temeis a homens que tenham a capacidade de só destruir o corpo. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de retirar o espírito, do qual nenhum mortal é capaz de o detê-lo, tem o poder e a autoridade, tem a chave da morte e do inferno, para lançar tanto no fogo, tanto o corpo como a alma, onde o fogo não se apaga. A este temeis,
Mas muitos são os que já não têm a sabedoria do alto, porque não temem a Deus e nem a Cristo, né? Vivem de forma sem serem direcionados segundo o Espírito Santo, vivem na falsa religiosidade, do qual a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos dos sábios iriam tropeçar em sua própria sabedoria, né, para serem purificados. Nem todos, porque alguns que blasfemaram contra o Espírito Santo, a Bíblia nos diz: a estes nem oreis, ainda que vós oreis, eu não vos ouvireis. Porque grande é a queda, é ruim, grande praticam o vitupério. Um dia foram iluminados por aquele que os podiam salvar, e agora estão zombando dele publicamente, né? Grande é a queda e a ruína, porque ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. E cabe a nós perseverarmos dia após dia segundo a justiça, exercendo o direito, a imparcialidade, a equidade, né? Porque fé e obras nos acompanham para aquele dia do tribunal de Cristo, que somente o Pai sabe, onde existe um ministério da iniquidade, que são tempos de indignação, da qual a Bíblia diz, né, que muitos chegarão ao Senhor, mas fiz curas em seu nome, libertações, anunciei o Evangelho, e ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Cabe a nós perseverar, né, porque muitos são que seguem as falsas religiosidades. Está escrito: não fará para ti imagem de escultura, não envolveis em vãs filosofias, debates teológicos que nada nos acrescenta. Não permitais ser influenciados, né, por mentes cauterizadas, onde é colocado o véu e não se alcança a revelação, aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo. Porque se maldito do homem cujo coração e motivação está num coração enganoso de homens, e se afasta de Deus, né? A Bíblia nos fala dos herodianos, aqueles que deixaram de louvar a Deus para louvar o governo. A Bíblia nos fala dos saduceus, né, que é uma seita onde muitos hoje falam em seu nome, e diz a palavra: nem todos que dizem Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Muitos que se apresentarão diante dele, e ele dirá: amigo, onde estão as suas vestes nupciais? Por estarem nus não terão justificativo. Não tem as vestes dos santos, que é o linho fino, o linho da justiça. Ele nos fala também dos anciãos, né, aqueles que do qual ele diz: praticai o que eles dizem, mas não fazei o que eles fazem, porque são ouvintes e não praticantes, né, não praticam aquilo que falam, não há o agir, né, sobrenatural de Deus, porque temos que ser ouvinte e praticante. Aquele que é somente ouvinte engana-se a si mesmo. Ele sempre nos ensina também: apartai-vos, né, dos fariseus, porque uma levedura, na levedura toda a massa, não permitais serem influenciados pelos tais, né, onde o fermento é como a mentira, né, existe a mentira e contamina a muitos. Se apoiam segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, que é assassino desde o princípio, do qual assassinou Caim, né? Caim assassinou Abel, utilizou Caim
onde ele tornou o seu semblante, né, fechou o seu semblante e matou o seu irmão Abel. Vigiai, né, porque para não serem influenciados, porque, como sempre digo aos irmãos, não sigam a homens, sigam aquele que assim estou seguindo, e o qual ele me usa com graça e com sabedoria para anunciar a palavra, né? Sigais a Jesus Cristo, porque aquele que está alicerçado sobre a rocha, grande é a vitória, porque ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todo aquele que estiver nele e ele em nós, já sois vencedores em Cristo Jesus. Somos abençoados por Deus nas regiões celestiais através do Espírito de Cristo. Ninguém se produz os bons frutos por si mesmo, somente através dele que se produz os bons frutos. E em mais um dia na perseverança, na vigilância, na oração, meditando na sua palavra, de dia e de noite, porque ele é fiel, ele cumpre aquilo que ele prometeu. A Bíblia diz aquilo que os olhos nunca viram e a mente nunca contemplou. Buscamos e almejamos aquilo que é invisível, vivemos pela fé, né? E assim nós, aqueles que perseverarem até o fim, ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que passarem, né, pelas mesmas lutas, da qual Jesus disse: ninguém é melhor que seu mestre, né? Se é aquele que o segue, ele disse: negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz, porque aquele que perder a sua vida a encontrá-la. Lembrai-vos dos apóstolos que foram martirizados, né, por amor do seu nome, por falarem da justiça, foram perseguidos, foram martirizados, e por isso alcançou a ressurreição excelente, do qual o próprio Jesus os prometeu que eles não iriam perder nem um fio da vossa cabeça. Assim, todo aquele que perseverar por amor do nome, aquele que não amar a sua vida mais do que ele, porque ele disse: aquele que amar mais a sua vida do que a mim não serve para ser meu discípulo. Aquele que amar mais filhos, filhas, esposo, esposa, não serve para ser meu discípulo. É certo que aqueles que produzem 100 por um, do qual ele disse, os discípulos perguntaram: mestre, largamos tudo para lhe seguir, barco, família, que herdaremos? E ele disse: 100 vezes mais nessa vida e na vida vindoura, né? E alguns produziriam 30, 60, né? Porque nem todos têm a fé de andar sobre as águas, mas cabe tanto àqueles que produzem 100 por um, respeitar aqueles que alcançam 30 e 60, e vice-versa, aqueles que alcançam 30 e 60 que respeite aqueles que produzem 100 por um, né? Porque temos que viver mutuamente, como ele nos ensina. O Evangelho não é disputa, né? Não temos que viver unanimemente, num só propósito, numa só fé, num só coração, né? Num só propósito, que é ganhar almas para o reino dos céus, né? E destruir todas as vãs filosofias, tudo aquilo que afasta o povo de Deus. Esta é a finalidade do Evangelho. E assim nós devemos perseverar, porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Deus apanha os sábios em suas próprias atitudes, né, que recaem sobre as suas cabeças. Porque ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir
os que são sábios. Ele pega as coisas fracas deste mundo para confundir os que dizem que são fortes. Ele pega os que não são para confundir os que dizem que são. E assim nós perseveramos dia após dia. E Ele é aquele que está aplanando os caminhos, entulhando os vales com os montes, através do anjo do concerto. Está preparando a sua vinda, porque sabemos que daquele dia somente o Pai sabe, mas sabemos que o Filho é aquele que o seu reino é chegado sobre vós, e ele exerce o direito, a justiça, a equidade e a imparcialidade, e prepara tudo e entrega ao Pai. Então virá o fim. E em mais um dia nós somos gratos, Jesus, porque até aqui nos sustentou o Senhor. O Senhor é aquele que não tosqueneja, e quando nós pegamos no sono, logo adormecemos, e quando acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Mas o Senhor é aquele que, enquanto estamos no sono, o Senhor não tosqueneja e peleja por nós. E assim nós somos gratos por mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.